Uma boa noite, caros amigos. Com muita alegria aqui nós estamos presencialmente, nós encarnados, e também a equipe espiritual, que durante todo esse tempo que nós tivemos fora fisicamente, eles não pararam de trabalhar, eles não cessaram os trabalhos, as tarefas, o atendimento à equipe desencarnada e também nós. Eles vão até nosso lar. Existe o sono físico, todo esse trabalho, e os tarefeiros também, com certeza, durante o período do sono, convidados a colaborar com a equipe espiritual da casa, da qual está vinculada, né? Porque, principalmente nesses momentos, né, de pandemia, que foi tão necessário, tão importante nós estarmos atentos para ajudar Jesus, a equipe espiritual. Então, hoje nós estamos aí relembrando os 217 anos de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Faz 217 anos que ele esteve aqui e deixou sua mensagem. E o movimento espírita, sempre, todos os anos, em outubro, faz o mês espírita. E nós não poderíamos deixar de estar trazendo aí uma mensagem. E hoje nós vamos relembrar, além dos 5 livros que nós sabemos da codificação, que é o livro dos Espíritos, o livro fundamental, depois vem o livro dos Médiuns, depois o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Esses são 5 livros que nós todos já conhecemos. Por isso que aqui hoje nós vamos lembrar dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Eu falei dos 5 livros, mas tem mais. Tem as revistas espíritas, que poucos espíritas leem, que é fundamental também. O que é o espiritismo, que as casas deveriam estar oferecendo, sabe, gente, para o principiante, para aquele que está iniciando o que é o espiritismo, para depois aprofundar nos cursos básicos, fundamental isso. E depois tem obras póstumas, né? Foi 22 anos depois do seu desencarne, foi lançado. E quais são os princípios fundamentais do espiritismo? Todas as religiões têm os princípios básicos que seguem, não é? Tem a doutrina espírita, não seria diferente. Allan Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele preparou 35 itens. Mas nós, resumindo, deixamos em 5, que seria Deus, falar de Deus, a imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos e comunicação entre os espíritos, entre os 2 mundos. Esses 5 que seria o que nós... Está tudo englobado dentro dos 5 livros também, não é? Então, Allan Kardec, ele iniciou o Livro dos Espíritos com um capítulo inteirinho falando de Deus, né? E nós estamos acostumados que, entre algumas religiões, principalmente a pioneira, né, a católica, sempre trouxe para nós, e a maioria de nós que estamos aqui veio da Igreja Católica, não é? Porque primeiro só tinha a Igreja Católica, veio o cristianismo, né? Mas não tinha essas ramificações, não tinha as igrejas evangélicas, né? E aí, então, fala de Deus, que nós tínhamos a ideia de Deus como? Aquele que Moisés pregava, né? Um Deus que castigava, né? Que punia. E aí, então, na questão 4, pergunta-se qual é a prova da existência de Deus, né? Como nós devemos provar que Deus existe? Aí os espíritos responderam o seguinte: num axioma que se aplica às nossas ciências, vossas ciências, não há efeito sem causa. Pronto. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Foi uma resposta bem inteligente, né, dos espíritos. Então, na 5ª obra, que é a Gênesis, sabe o que diz os espíritos? O seguinte, no capítulo 2, Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Né? No capítulo 2 fala de Deus. E a primeira questão que Allan Kardec, ao codificar o livro fundamental, nem digo o livro básico, é o fundamental mesmo, que dele saiu as outras 4. Na primeira questão que ele fala de Deus, pergunta
Não foi quem é Deus, nós sabemos que Kardec perguntou o que é. Porque se pergunta quem é, ficaria na mesma que nós já sabia. Está falando de um ser, como nós, de alguém, de uma pessoa. Mas não, ele falou o que é. Os espíritos disseram, a maioria já sabe a resposta, não é? A causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. A inteligência das inteligências. Então, e depois, em seguida, a gente vai falar do capítulo todo, né? Está falando do primeiro princípio básico do qual nós estamos falando. E fala que Deus é único, é eterno, né? Imortal, imutável, imaterial, imortal não, imutável, imaterial, todo-poderoso. Esses são os atributos, soberanamente bom e justo, infinito em todas as coisas e perfeições, e não poderia ser diferente disso. Assim diz os Espíritos, né? Então, vem o segundo princípio, que seria a imortalidade da alma. E o mês que vai se iniciar vai falar sobre isso, né? Daqueles que partiram, que nós chamamos de finados, de mortos, mais vivos do que nós, né? A verdade, no entanto, é que a morte jamais destrói a vida. Jamais. É um fenômeno biológico que acontece normal com todos os seres, né? E informa a doutrina espírita que o espírito sobrevive além do túmulo. E aí nós levaremos conosco o quê? Os valores do espírito, aquilo que nós conquistamos na nossa jornada. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós fizermos, nós levaremos na nossa malinha. Nós temos uma malinha, uma bagagem, né, que está internamente em nós, o conhecimento, as virtudes, tudo aquilo que nós desenvolvemos, aprendemos durante o nosso período que nós passamos aqui, né? E aí a doutrina nos informa que nós somos imortais, não somos eternos. Eterno só Deus, que não foi criado. Nós somos criados, então nós somos criados para a eternidade. Então nós somos espíritos imortais criados para a eternidade. Como aluno, nós voltamos para casa após terminar o curso. Um curso intensivo que nós fizermos, quando terminarmos, se nós fazermos em outro país, nós voltamos para o nosso, não é assim? Então, nós vamos voltar para o nosso, porque nós não somos daqui, depois que nós terminarmos o nosso curso. É bom adaptar, é bom já acalentar em nós essa ideia real, não é, gente? Pois nós somos seres inteligentes da criação que povoam o universo, assim disseram os amigos espirituais, e é verdade, conscientes de que o nosso juiz é a nossa consciência. Nós não vamos chegar do outro lado, ou no mundo espiritual, e sentar lá no tribunal para ser julgado o que nós fizemos aqui. Não, a nossa consciência já diz tudo, é o nosso juiz. E cada um é uma individualidade. Agora, essa história de medo, muitos têm medo, fala da morte e dá duas pancadinhas na mesa, de tanto medo. Tem gente que tem pavor, né? E é um fato natural. Todas as noites nós treinamos para isso. Olha uma pessoa no terceiro sono. Você olha para essa que ela está fisicamente morta e não está. A morte se dá no desligamento total dos laços fluídicos, né? Enquanto tiver os laços, nós estamos ali, firme, como nós estamos aqui. Então, nós estamos dando aí, gente, uma pincelada. Porque não dá para esticar muito, que são 5 itens, 5 princípios básicos que nós estamos revendo, que a doutrina espírita passa como base para o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Então não vamos estender muito, que o tempo não permite. O terceiro princípio, nós falamos primeiro, que é Deus, e o segundo, a imortalidade da alma, mostrando que nós somos seres imortais. O que morre é o corpo físico, né? Ele se transforma em outros elementos, né? O corpo é feito do fluido vital que tem no planeta, né? Fluido cósmico universal que está no universo, e cada planeta usa o seu de acordo com a necessidade daquele planeta, da evolução. Então, no terceiro
e princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências. E lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, a equipe espiritual nos esclarece que a alma que não atingiu, o ser encarnado que não atingiu a perfeição durante a vida na Terra, só conseguirá através de quê? De outras encarnações, de novas existências. Uma só vida física não é o suficiente, gente, para a gente desenvolver, mas aprender e tornarmos espíritos puros. Não tem como, não é impossível. Então, o que o espírito também evolui fora da matéria é somente através da vida, é só através das provações, da sua transformação que nós vamos evoluir. É passando pelas provas. O aluno não aprende quando ele é testado no dia a dia, ele estuda a parte teórica, mas ele é testado nas provas, aí ele vai saber. E muitas vezes nós voltamos para nossa casa, de volta ao curso, com um boletim cheio de nota vermelha, sabe? Não tivemos muitas notas, né? Principalmente nas virtudes. Eu costumo dizer que a paciência é uma das matérias mais trabalhosas para nós, conquistar a paciência, né? Desenvolver o perdão, o amor, principalmente, né? Então, nós somos criados simples e ignorantes, todos, mas com a meta a seguir. A ignorância no conhecimento, mas nós temos todas as possibilidades, todas as capacidades de desenvolver, de crescer, né? E é através das muitas existências que nós, como espíritos que somos, vamos evoluir, saindo da ignorância. Esse é o nosso desejo. Porque a ignorância é um fator que impede o nosso crescimento. E a doutrina, ela nos liberta, por isso que Jesus disse, buscais a verdade, ela nos libertará. O que é a verdade? É as leis divinas, é o conhecimento das leis. As leis morais, né? E é pelo processo da reencarnação. O que é a reencarnação? Essas idas e voltas, que nós estamos indo um tempo no mundo espiritual, outro tempo aqui no mundo material, né? Encontrando os nossos entes queridos que não se perdem. Eles voltam. Quando você tem simpatia por aquela pessoa, com certeza você já teve com ele em outra existência. E até mesmo aquele que tem rivalidade também já teve, né? Porque não houve a reconciliação, não houve o entendimento, e é necessário que volte de novo, sabe? Para acertar, para reajustar. Deus é tão bom que nos dá essa oportunidade, né? Agora, aquele vizinho, muitas vezes um colega de trabalho, que nós amamos tanto, puxa vida, aquele que queria estar como se fosse meu irmão, minha filha, o meu esposo e tal, e não é, porque ele já não tem mais nada, sabe? É um amigo, é aquilo que Deus espera de nós. Então é isso. Quanto mais nós precisarmos de aprendizado, quanto mais nós precisamos de auxílio, nós vamos ter. Porque a espiritualidade não desampara ninguém. Jesus sempre está dando oportunidade para nós aprender, para nós evoluir, para nós crescermos, não estacionar. O Espírito não estaciona, não. Sempre tem alguém dando um puxãozinho na orelha, né? Despertando. Então, esse foi o terceiro princípio, que foi a pluralidade das existências. Aí nós continuamos o seguinte, pois, segundo os Espíritos, a finalidade da reencarnação qual é? Segundo eles, fala que é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Isso demonstra toda a justiça. A reencarnação é para isso. É uma porta que vai nos auxiliar ao nosso crescimento, né? Os amigos imortais, eles esclarecem o seguinte, que a diferença no número das encarnações vai variar de espírito para espírito, não é igual para todos. Dizer que alguns, vamos comparar uma sala de aula. Sala de aula tem alunos que é muito esperto, né? Ele faz os trabalhos certinho, entrega para o professor, ele pesquisa. Esse tem chance de passar, tirar nota boa, né? O outro que é meio descuidoso, não se cuida muito, deixa fazer as lições, ele fica um pouco atrasado, né? Então, tem muitos de nós atrasados aqui na Escola Terra, porque não desempenhou. Aquele que avança rapidamente fica livre das provas, das provações, porque ele já venceu aquela etapa.
E as reencarnações sucessivas, elas são numerosas, pois o progresso, ele é constante. Nós precisamos progredir sempre, gente, até se transformar em espírito puro, bem-aventurados, felizes. Sabia que nós vamos tornar espíritos puros, igual Jesus? Claro. Vai demorar? Vai, depende de cada um, né? Se nós ficamos pisando no freio, puxando o breque de mão, aí vamos atrasar. E aqueles que crescem um pouquinho mais, começam a compreender, amar, entender o que Jesus deixou, ele muitas vezes reencarna para auxiliar. Quando você vê alguém que, puxa vida, aquele é meu anjo de guarda, aquela pessoa me ajuda em tudo, é alguém que está tentando te auxiliar, que você ficou para trás, que estava lá junto com você, e você ficou lá atrás, ele volta para te auxiliar, dá um empurrãozinho, né? Não é evoluindo, ele não está evoluindo, não, ele está evoluindo, porque está voltando para auxiliar aquele. Alguém que está caindo num precipício, ele dá a mão para auxiliar. É assim. Agora vamos para o quarto princípio, aí chama pluralidade dos mundos habitados. Eu sei que nenhum aqui concorda que só existe a Terra povoada. Não é mesmo, não é verdade, né? Seria muito egoísmo nosso quando Jesus disse lá no capítulo 3 do Evangelho: há muitas moradas na casa do Pai. Quando ele citou isso, nós vamos entender o seguinte, que a casa do Pai é o universo. As moradas são os bilhões de mundos habitados. E é isso. E no mundo espiritual tem mundos habitados por espírito desencarnado, são os mundos transitórios que fala no mundo dos espíritos, que muitos deram o nome de colônias, que nada mais é do que mundos habitados. E cita lá da doutrina de Kardec. Nas revistas, no livro dos espíritos, está falando dos mundos habitados, mundos transitórios. Não é melhor você morar num mundo transitório, que é livre, que ficar preso numa colônia restrita? No mundo é melhor, ser mais livre. Então, e é isso que acontece, gente. E aí, no item 55 a 58, fica claro pela doutrina espírita, que agora nós já estamos relembrando, né, que muitos já sabem, como o universo é a casa do Pai, nós estamos, e os mundos habitados, o universo é a casa, os mundos habitados são os planetas, nós estamos numa casa, há muitas moradas, como eu disse, tem essas moradas no mundo espiritual. Quando nós deixar aqui a Terra, nós não vamos ficar desabrigados, não. Deus não deixa ninguém. Os mundos habitados são moradas realmente, gente. E tem vários, tem os primitivos, as primeiras reencarnações, nós conhecemos, que está lá no Evangelho, no capítulo 3, as primeiras reencarnações. Os espíritos progridem, claro, os planetas também. E aqueles que são os moradores, quando eles não querem progredir, quando eles estão numa situação complicada, impedindo que o progresso se dê, atrapalhando até os outros, né? Eles são exilados, ou seja, transferidos para outros mundos inferiores, de acordo com sua evolução. São transferidos de escola. O aluno que é rebelde, ele é transferido, ele não é expulso, ele é transferido para outra escola. E sabemos pela doutrina espírita que todos os mundos são habitados. Lá na questão 236 do Livro dos Espíritos, eles esclarecem o seguinte, que eu até já comentei, dos mundos 236, para a gente confirmar. Quando ler o Livro dos Espíritos, vai falar desses mundos do qual eu falei, dos mundos transitórios, né? E a Terra já foi um deles, um dos mundos transitórios, que não encarnam, não moram espíritos encarnados lá, só desencarnados, né? Só sem o corpo físico, né? Quando está na formação, claro, os mundos em formação também não tem como. E hoje a ciência está provando, estão gastando bilhões de dinheiros aí, coisa que poderia estar combatendo a fome, né, a miséria, procurando aí confirmação de se há mundos habitados ou não. E a doutrina espírita já fala há muito tempo, né? Então, o quinto princípio, que é o último, é a comunicabilidade, ou seja, a comunicação entre os espíritos, entre os dois mundos. E nós sabemos que o intercâmbio, ele sempre se deu entre os dois mundos, sempre existiu. Desde a antiguidade, desde a época lá dos profetas, que eram médiuns também, né? Onde nós entendemos
que não foi o Espiritismo que criou a mediunidade. Quando se fala em médium, já faz uma ligação, e não é. Tem médium em todos os lugares. Lá aquele pastor, quando está pregando, quando está falando, ele está influenciado pela espiritualidade. O padre, né? Está em todo lugar os médiuns. Onde tem espíritos, está lá o médium. E Moisés foi o maior médium de Deus, antes de Jesus, né? Veja só, ele chegou a proibir o contato com os mortos. Se ele proibiu, é porque existia a comunicação entre os dois mundos lá naquela época, né? Como é que vai proibir uma coisa se não existe? Então ele proibiu, porque faziam muita charlatanismo, confundiam muito, misturavam as coisas, como hoje também. Tem pessoas aí usando de má fé a mediunidade. Dai de graça o que de graça recebesse, não é assim? E muitos aí usando a mediunidade para enriquecer até. Então, aqui no Brasil nós tivemos muitos médiuns. Chico Xavier foi um exemplo, né? Que deixou exemplo de várias mediunidades, vários tipos de mediunidade. Tem o Edson Barbosa de Souza, lá de Ribeirão Pires, do Recanto de Luzir Mancheira também. Mais ou menos 8 a 10 tipos de mediunidade, né? Vidência, audiência, até ele tem também do magnetismo, magnetizar, de cura também. Então tem vários tipos. Interessante que a própria doutrina dos espíritos, ela chegou até nós através da mediunidade, né? Da comunicação entre os dois mundos, trazendo mensagem, escrevendo os livros. Atualmente, tem vários médios trazendo, através do intercâmbio, trazendo muitos livros, né? Depois de Kardec. Kardec também trouxe através do intercâmbio dos dois mundos, né? Começou pelas pancadas, nas mesas, né? Depois a prancheta, e assim foi pesquisando, usando métodos, né? De experimental, coisa que nós devíamos fazer também, experimentar, pesquisar quando havia uma obra, um livro, para saber o conteúdo, né? Não sair acalentando, sabe? Porque disse Kardec que é melhor aceitar, recusar 10 verdades do que aceitar uma falsidade, uma mentira, né? Veja só o critério dele. E ele também, lá no livro dos médiuns, o segundo livro da codificação, ele falou que todos nós somos médiuns, né? Aquele que sente, né, uma influência, algo diferente, que não é seu, né, de um modo maior ou menor, né, poderia chamar de médium. Médium é um instrumento. Às vezes nós estamos sendo instrumento através do pensamento, de ajudar uma pessoa, né? Medianeiro, instrumento do bem. E nós vemos aí, queridos irmãos, que cabe a todos nós ficarmos atentos com a literatura existente no meio espírita. E como se referiu um estudioso, vocês já ouviram falar, Sérgio Aleixo, ele é professor, ele é estudioso mesmo da doutrina de Kardec, e ele disse o seguinte, para ficar atento quanto à literatura que confunde a mente daqueles que ainda não estudaram Kardec, né? Que lê alguns romances, que traz coisas florais, coisas, sabe? Então, lendo Kardec, estudando pelo começo, depois você pode ler qualquer coisa, que você sabe discernir, né? Sabe distinguir. Então, e aí tornam-se espíritas pelos fenômenos somente. E não podemos generalizar, pois existem muitos bons livros, realmente. Chico Xavier deixou uma quantidade infinita de livros. Temos livros na atualidade de Divaldo, Raul Teixeira, e por aí afora, porque a literatura espírita ela é riquíssima de bons livros, desde Kardec até o dia de hoje. Nós temos livro Herculano Pires, Leon Denis, Ivone Pereira, Eurípides Bassanufo, tudo isso são livros também de conteúdo certo. E o certo mesmo é as casas espíritas, de um modo geral, continuar a oferecer
cursos, e todos os anos as casas oferecem cursos para principiantes. E aqueles que já estão na casa, fazer curso de reciclagem, por que não? Estudar, né, para reforçar, porque, na verdade, nós vemos uma mensagem hoje, daqui a uns 6 meses nós vamos ver aquela mesma mensagem, e parece que nós entendemos de uma forma diferente. Aí ela começa a assimilar, começa a adentrar em nosso terreno, no nosso coração. E é assim que acontece, né? Então, que nós possamos aí estar estudando Kardec para entender Jesus, né? E é isso. Que nós possamos aí, gente, fazer uma bela reflexão, como disse o nosso companheiro no início, é reflexão, nós vamos refletir. Porque aquilo que é falado, aquilo que é trazido pela doutrina, nem todos estão em condições de assimilar naquele momento. Cada um está no seu tempo diferente um do outro. Então, uma boa reflexão seria muito bom com relação aos princípios básicos da doutrina espírita que hoje nós falamos aqui, que é sobre Deus, a existência de Deus, né? A imortalidade da alma, é isso que a doutrina prega, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos e a comunicação entre os espíritos, que sempre existiu. Então, nós podemos assim também, no nosso cotidiano, fazer a nossa transformação interior. A partir do momento que nós tivermos o conhecimento instalado em nós podemos, ninguém vai querer transformar o outro, ninguém consegue mudar o outro, né? Nós podemos mudar a nós mesmos. O que nós podemos é influenciar através do exemplo nosso. Então, nós iremos mudar a nossa visão perante a vida nesse mundo físico, nos preparando para o retorno, para nos transformarmos em melhores pessoas. Não vamos esperar desencarnar, deixar o corpo físico, para entender, para ser um bom pai, para ser um bom companheiro, um bom irmão, não é isso? Um líder no trabalho, até mesmo no setor religioso, na sociedade. O que é que nos ensina a casa espírita, a doutrina espírita? Aí nós vamos entender o que é Deus de uma forma real, um Deus de amor, que ama a todos incondicionalmente, que ficou para trás aquela ideia de Deus que castiga, não é? E vamos entender também que nós somos seres imortais, e através desses princípios que nós vamos entender também que a reencarnação é uma lei natural, para todos, mesmo aquele que não acredite, mas é uma lei, é por ela que nós vamos evoluir, né? E que existe também outros irmãos espalhados no universo, que não somos os únicos, não. E também que nós somos seres, espíritos espirituais, vivendo experiências materiais e momentâneas, né? E que nós possamos nos comunicar com o outro mundo, com o mundo real. Que aqui, a maioria, as coisas aqui são ilusórias, são passageiras, né? Nós vamos usufruir enquanto estamos encarnados, mas nós vamos procurar trabalhar o despreendimento das coisas, dos bens que nós achamos que é nosso, e ninguém tem nada, tudo emprestado, até mesmo o nosso corpo, fica para o pó, para a terra. Então vamos procurar ser mais maleáveis, não trazer rancor, não trazer marca do outro, só teremos a ganhar. Procurar fazer o bem o máximo que nós pudermos. A grande moeda que nos leva é o bem que nós fizermos. E esse amor, que é o grande universal moeda que serve em todos os lugares, que não perde, não tem inflação nenhuma para ele. Sempre vai crescer à medida que nós despojarmos de nós aquilo que não vai servir, não é? Porque nada está ao nosso apego assim, meu. E olha que nós somos taxativos em dizer, não é? Meu irmão, minha esposa, meu esposo, tudo meu. O amor egoísta que está na terra. Então, vamos procurar ser desprendidos. Então, irmãos queridos, a mensagem é essa aí, que nós possamos fazer realmente essa reflexão, para que nós possamos levar para os nossos corações, nossas casas, o melhor possível e trabalhar no nosso dia a dia, com certeza, né? Pôr em prática aquilo que nós tiver em nosso alcance. Que Jesus ilumine a todos, hoje, agora e sempre.